Graça e paz, povo de Deus, bem-vindos a mais uma leitura e estudo da Bíblia. Peço desculpas porque acabei precisando de algumas semanas aqui, então tive que dar uma pausa no estudo, mas vamos retomar hoje para a honra e glória do Senhor Jesus. Na última aula nós lemos e estudamos o capítulo 7 de Gênesis, então a gente falou do dilúvio, falamos sobre Noé, sobre a obediência dele, sobre o que Deus, como Deus trata os justos, aqueles que ele encontra com o coração voltado, inclinado para ele, mesmo em meio a uma nação, a uma geração completamente iníqua. E hoje nós vamos falar sobre o fim do dilúvio, que está lá no capítulo 8. Então, essa é a deixa para você parar o vídeo e fazer a leitura do capítulo 8, amém? Vamos começar o nosso estudo então? E começa assim. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 dia da vida de Noé, secaram-se as águas na terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão. Faça-os sair para que se espalhem pela terra. Sejam férteis e multipliquem. Então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e árvores puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Até aí, amém? Nós percebemos, gente, que o relato do dilúvio ele começa como um relato ali de condenação, não é? Então, Deus vê que o povo, toda a humanidade está corrompida, é iníqua, e ele decide acabar com a espécie humana daquela época, né? Uma vez que ele salva Noé e a sua família, por quê? Porque ele encontra em Noé alguém que buscava ele, alguém que ainda estava, né? Ainda tinha um coração inclinado para ele, e quando isso acontece, não é porque só havia um justo que esse justo seria condenado com todo o resto da nação. Não é assim que Deus age. Deus separa os seus, mesmo que seja só um. E ali Deus, por causa de Noé, ele salva também a família de Noé e faz com que ele seja ali dê início a uma nova geração de homens e mulheres, uma nova geração da humanidade. Ele dê continuidade, na verdade, à humanidade. Só que é tão interessante que se a gente for para o final aqui do relato, a gente vai perceber que Deus diz que
o homem, o ser humano, a humanidade, já tem em seu coração a inclinação completa para o mal desde a infância. Então, Deus, mesmo deixando ali, permitindo que a humanidade continuasse a sua história por meio de Noé, ele tem convicção de que, mesmo Noé sendo alguém íntegro, justo, alguém que busca ele, a sua descendência se inclinaria para o mal, porque é algo que está intrínseco na humanidade. Então, não é que Deus deixou que a continuidade acontecesse porque ele sabia que vai nascer, agora vai ser todo mundo bom. Não. Ele sabia que nós seríamos maus, que nosso coração seria inclinado para o mal, mas ele decidiu que não acabaria mais com a humanidade inteira por causa disso. Ele teria misericórdia. Nós vamos ver mais na frente, em outros livros, Deus falando exatamente isso, que ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Então, hoje, quando a gente fala que nós estamos no tempo da graça, é porque nós estamos no tempo da abundância da misericórdia de Deus. Então, nós precisamos aproveitar esse tempo da misericórdia de Deus. Mas também, quando nós vamos ali, né, entender, estudar sobre os fins dos tempos, nós ouvimos, por exemplo, que vai ser como nos tempos de Noé. Ou seja, nós vamos ver as pessoas tão iníquas quanto naquele tempo em que Deus destruiu a humanidade por meio do dilúvio. E nós vamos precisar ser o Noé que entra na arca, o Noé que obedece, o Noé que é íntegro, o Noé que busca a Deus, o Noé que tem uma vida justa e santificada diante de Deus. Claro que não pelos nossos próprios méritos, porque não somos capazes, somos pecadores, né? Todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, precisamos dessa salvação que vem pela graça, que vem por meio do sacrifício de Cristo. Mas quando nós recebemos esse sacrifício, nós somos santificados por ele e passamos a viver ali uma vida diferente. Nosso velho eu morre e nós nascemos de novo e começamos a aprender tudo de novo, mas agora não com o mundo e sim com o Espírito Santo de Deus. E ali nós vamos tendo a mente renovada, o comportamento renovado e o caráter transformado. Então, esse relato do dilúvio ele é muito importante para a gente entender até mesmo como será os fins dos tempos, né? Se aproxima muito se a gente for olhar para a humanidade hoje está caída, nós éramos parte dessa humanidade caída, até Jesus vir nos resgatar, até Deus, né, enviar o seu Filho, até pessoalmente a cada um de nós, até cada um de nós aqui recebermos a salvação, porque salvação é individual, né, e é necessário que nós reconheçamos o nosso Senhor e Salvador. Então a gente vê esse relato aqui e compreende que enquanto aqui, nesse momento de Gênesis, Deus fez justiça imediata, porque a condenação, o dilúvio foi a justiça de Deus na terra, atuando na terra. Eu falo muito que Deus é amor, mas ele também é justiça, então não é um amor que fecha os olhos para as nossas iniquidades. É um amor que vem e traz condenação quando nós fazemos o mal e quando nós somos maus. Um Deus bom não pode conviver com o mal para sempre. Aqui a gente vai ver que no Antigo Testamento a justiça de Deus era imediata. As condenações, as consequências vinham de forma imediata para esse povo. Hoje nós vivemos na era da graça, então quem não aceitar essa graça, essa misericórdia, esse favor de Deus, vai receber a condenação de que já é sua. Não é uma condenação que, vou receber essa condenação, Deus que vai me condenar lá naquele momento. Não, você já está condenado. A partir do momento que nós pecamos, nós nos condenamos, nós entramos aí numa consequência para esses pecados que é a morte. Então, quem não está em Cristo está caminhando para a morte. Ou, melhor ainda, né, a própria Bíblia vai falar que quem não está em Cristo já está morto em seus delitos, em suas iniquidades, em seus pecados. Então, nós muitas vezes, quando estávamos no mundo, nós pensávamos que estávamos vivendo, mas na verdade nós éramos mortos-vivos, nós estávamos espiritualmente mortos. Então, por isso que a gente precisa, inclusive, nascer de novo, como diz Jesus, né, para poder entrar no reino dele, porque é um nascimento no Espírito, aquilo que estava morto foi vivificado. Nós vamos ver isso quando
Nós vemos o relato do Vale dos Ossos Secos. Deus leva o profeta até o Vale dos Ossos Secos, que é aquele vale senão a humanidade, uma humanidade que caiu, que pecou e que morreu e está enterrada aqui nessa terra. A palavra de Deus vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então quem está no mundo jaz, gente, é sepultura, está sepultado no mal. Então nós estamos sepultados no mal, enquanto não recebemos a dádiva da graça da salvação por meio de Cristo Jesus. Então, do mesmo jeito que a gente leu lá em Gênesis e que havia a possibilidade de escolher pelo mal, quando Jesus vem, quando Deus trabalha, quando Deus chama, quando Deus está atuante ali, é Ele dando também a possibilidade da gente sair agora do mal para o bem. Então, sempre há escolha. Deus sempre nos dá escolha. A opção de escolha, no princípio, era você estar imerso no bem. Você vai querer entrar nesse mundo, nesse caminho do mal? Aí a gente vai lá por meio dos nossos pais, os primeiros, né, humanos, e entramos no caminho do mal. Agora o mundo está imerso no mal. Você vai querer sair disso aqui para o bem? E ir para Deus? Então agora você tem a porta. E quem é a porta senão Cristo? Cristo é a porta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, é a vida, é o pão, é o alimento, é a água que sacia a nossa sede espiritual, da nossa alma, de nossa vida, é que dá propósito. Então, nós precisamos ir para Cristo. A arca agora é Cristo, né? Enquanto para Noé era algo físico, para nós é Cristo, que é homem, que também é Deus e que está em espírito, que está em verdade, que está em corpo, né? Então, hoje nós precisamos da arca que é Jesus, e essa arca é constrói na nossa vida algo espiritual, e essa construção precisa ser feita por meio da obediência. Assim como Noé construiu a arca física por meio da obediência e da fé, nós construímos nossa arca espiritual por meio da obediência e da fé do mesmo modo. Só que nossa arca, o caminho que vamos viver ali para chegar até Deus é por meio de Cristo. Bom, voltando aqui à palavra, né, ao relato do fim do dilúvio, nós percebemos também algo bem interessante, né, que no começo Deus vai dizer assim, a palavra vai dizer assim: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Olha que interessante, será que Deus se esquece de alguma coisa? Não, gente, Deus não esquece de nada. A questão é que chegou o tempo. Lembrar-se na Bíblia não significa assim voltar a ter consciência de algo, né? Lembrar, tipo, esqueci e agora eu vou lembrar. Na verdade, lembrar-se na Bíblia, se tratando de Deus, é expressar a sua solitude por alguém, tratando essa pessoa com cuidado amoroso. Então, quando Deus ele se lembra do seu povo, ele o faz em consideração e bondade. Então, isso significa o quê? Que Deus, quando fala lembrar aqui, ele está sendo benevolente. Deus está inclinando os seus olhos e está agindo sobre a vida daquela pessoa. Ele não se esqueceu dela. E Deus não lembra só de Noé, Deus lembra da sua família toda. E Deus não lembra só da humanidade, ele lembra de cada animal. Então a benevolência, a bondade e o agir de Deus aqui alcança não só a vida de Noé, mas de todos os animais que estavam com eles. Você acha que Deus esquece desses animaizinhos? Deus cuida até das flores do campo. Ele não vai cuidar de cada um dos animais. Ele não vai se lembrar e ser amoroso e benevolente com toda a sua criação. Por mais que nós sejamos seres à parte, seres conscientes, seres que dialogam e se relacionam com Deus, isso não significa que os animais também não têm, né, o a favor de Deus sobre a vida deles. Claro que é diferente do modo como Deus trata a humanidade, mas Deus também ama a sua criação. Animal, vegetal, ele ama tudo. Lembra que em alguns momentos a gente vai ouvir, por exemplo, como a gente leu, quando Caim mata Abel, que a terra clamava pelo sangue derramado para que a justiça fosse feita. Então Deus ouve até a terra. Deus ouve a terra tem voz diante de Deus, a ponto de clamar para que houvesse justiça, porque um homem derramou sangue sobre ela, o sangue inocente do seu irmão.
Então, Deus, ele interage com toda a criação. E ele é benevolente, ele é amoroso, ele é bondoso com toda a criação, não só com o homem. É interessante que a gente vai ver no Novo Testamento falando que toda a criação ali espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Que manifestação é essa, gente? É a manifestação de pessoas transformadas, de pessoas de caráter, de pessoas que tenham a imagem e semelhança de Deus. Em que sentido? Que sejam pessoas que buscam ser boas, que buscam ser justas, que buscam viver em paz, que buscam a Deus acima de todas as coisas, né? E que estão ali vivendo a vontade de Deus. Então são essas pessoas, a manifestação dessas pessoas que a criação aguarda, eles anseiam. Sabe, a natureza, os animais, tudo anseia para que nós, filhos de Deus, nos manifestemos. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora quem falou, mas foi alguém que foi bastante relevante, né, para a humanidade. E ele disse assim, que o que o preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Lembrei, quem falou essa frase foi Martin Luther King. Então, olha que frase impactante. E que frase que pode ser muito bem utilizada dentro do nosso contexto cristão. Se nós nos calarmos, como disse Jesus, como Jesus respondeu, né, aqueles religiosos, mestres da lei daquele momento em que ele viveu aqui na terra, eles queriam calar o povo que clamava que ele era o rei que estava entrando ali na cidade santa, e ele disse, olha, se eles se calarem, até as pedras clamarão, mas é nossa obrigação falar. A pregação foi dada a nós. Então, quem sabe Noé, enquanto construía a arca, ele não pregava com as suas ações. Sabe, será que aquele povo, durante mais de 100 anos que Noé estava construindo aquela arca, não teve oportunidade de se arrepender? Será que o povo que ainda não se arrependeu, enquanto nos olha, desde que, claro, né, gente, nós estejamos caminhando realmente com Cristo, estejamos tendo uma vida que glorifique, que aponta para Deus, será que eles também não estão tendo a oportunidade de se arrepender? Mas nós devemos clamar, nós devemos pregar o arrependimento. Será que esse povo que está ao nosso redor, eles estão nos ouvindo? Eles estão ouvindo? Eles estão recebendo a mensagem? Ouvir já não é conosco, né? Eles que têm que abrir os ouvidos aí, ouvir. Quem tem ouvidos ouça, como Deus diz lá em Apocalipse, né? Mas eles precisam que alguém pregue. Então, nós estamos nos calando e deixando que o mal grite à vontade? Ou nós estamos também gritando em cada esquina que Cristo reina, que há salvação para as vidas daqueles que estão aqui nessa terra, mas que o arrependimento é necessário? Nós precisamos clamar, nós não podemos nos silenciar. Então pregue Cristo, pregue com as palavras, pregue com a sua vida, pregue com a obediência, porque mesmo que o decreto seja de condenação, como foi o dilúvio aqui para aquela geração, para quem ouviu a voz de Deus, obedeceu e seguiu com ele, o dilúvio muda, o relato muda de lugar e vira um relato de redenção. Então que nós possamos, né, no dia de hoje, aprender com essa palavra, que o mesmo Deus que condena, ele também redime. E que hoje nós estamos aí com a graça exposta, com a graça acessível, com a porta aberta para aqueles que queiram passar por ela e ser salvos. Mas para isso é necessário que nós compreendamos que caminhar com Deus e buscar a Ele é a palavra-chave para nós entrarmos nessa arca. E para isso nós precisamos reconhecer a nossa natureza e nos arrependermos do nosso pecado. E se você já é cristão e você ainda não se arrependeu, olha, deixa Deus redimir a sua vida. Confesse os seus pecados diante de Deus e receba dele o perdão divino. Se o seu coração for sincero, o seu arrependimento também será, e você não vai querer fazer mais, não vai querer cometer os mesmos pecados. Você vai estar sempre se limpando, confessando e seguindo um caminho novo com Deus. E no fim, que para aqueles que creem é na verdade o começo de uma nova história, de novos céus e nova terra, mas no fim,
antes de o céu novo chegar e a terra nova chegar, nós vamos estar como no tempo de Noé. A pergunta é: você vai ser dos que comiam e bebiam e festejavam e estavam fora da arca? Ou você vai ser daqueles que estavam construindo a arca e que Deus coloca, guarda a sua vida dentro dessa arca, sela ela e aí então ele traz a condenação? Onde nós estaremos, dentro ou fora do reino? Quem seremos nós nessa história que vai acontecer? O tempo a gente não sabe, mas ela vai acontecer. Então, você é o Noé que entrou na arca ou a geração que se perdeu no dilúvio? Pense sobre isso. Falta muitas vezes na nossa vida parar para refletir sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo, onde as nossas ações estão nos levando. A gente está vivendo uma vida muito no automático, sem pensar, sem refletir, sem criticar a nossa própria vida, criticar no sentido de pensar a respeito das minhas ações, pensar a respeito das minhas decisões e escolha para saber se realmente são escolhas boas ou más, se estão realmente alinhadas ou não à vontade de Deus. É necessário que o pensamento crítico volte, a gente precisa voltar a pensar sobre o que a gente faz, o que a gente fala e quem a gente é. Amém? Então é isso, esse foi o estudo de hoje, a palavra de hoje, a ministração. Que Deus abençoe sua vida. Eu sei que estamos aí quase no fim da semana, mas ainda tem muito de Deus para cada segundo da nossa existência aqui nessa terra. Então Deus te abençoe, continua buscando a Deus, continua lendo a Bíblia, que seu coração seja inclinado ao Senhor, que a sua mente seja inclinada ao Senhor e que você busque andar na verdade e viver a verdade. E que essa verdade, ela exceda a sua vida e esteja ali, né, sendo transbordada através das suas ações, mas também alcançando outros corações para Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Tchau, tchau.